Bom dia, alunos e pais. O meu nome é Daniela e eu sou professora de inglês. Essa nossa primeira aula vai ser uma revisão da unidade 1. A apostila de inglês tem 2 unidades. A gente já trabalhou a unidade 1, então vou fazer uma revisão de todos os conteúdos estudados nessa unidade. Em seguida, eu vou deixar um questionário com 10 atividades de múltipla escolha para vocês responderem sobre esse conteúdo que eu vou revisar agora, tá bom? Essa unidade 1, o título dela é Yummy, que é uma expressão, né, usada quando você está saboreando os alimentos. O primeiro conteúdo aqui, vocês estão vendo, é Fresh Fruits, que são frutas frescas, né? Então, vocês têm nessa primeira página, é uma atividade somente para adquirir vocabulário, né? E aprender pronúncia. Então, como vocês já têm a imagem, eu não preciso fazer a tradução, eu vou falando as palavras, né? Para vocês aprenderem a pronúncia e vocês podem repetindo em casa também para praticar as palavras, tá? Orange, mandarim, avocado, lemon, papaya, kiwi, melon, coconut, grape, strawberry, peach, pineapple, banana, pear, apple, watermelon, cherry e blueberry. Então, essas são as frutas, tá bom? Que a gente estudou aí no começo da unidade 1. Aqui nessa página nós temos uma atividade de interpretação de texto, né? Um diálogo para a gente responder questões. O próximo conteúdo aqui da unidade 1 é chamado de quantifiers, tá bom? São palavras relacionadas a quantidades. Então, nós aprendemos 5 palavras que foi much, many, a lot of, few e little, tá? Então, eu vou também disponibilizar, além da minha aula, um outro link do YouTube para ter uma explicação a mais sobre essa matéria, tá? Much, many e a lot of significa muito ou muitos. E few e little significa pouco ou poucos, tá? Para a gente estudar essa matéria, eu precisei retomar com os alunos uma matéria estudada no ano passado, que foi substantivos contáveis e incontáveis, tá? Eu vou relembrar bem rapidinho. O próprio nome já explica um pouco, né? Contável é aquilo que dá para contar. Então, por exemplo, uma maçã 3 cadeiras, 5 lápis, 10 bolas, tá? Então, tudo aquilo que dá para eu contar é considerado um substantivo contável. E o que não dá para contar, né? O que é um substantivo incontável? Então, em inglês, né, os substantivos incontáveis são coisas como líquido, algo em pó, algo em grão, tá? Então, tudo aquilo que eu posso medir através de quilo, de gramas, de fatias, de litros, isso daí vai ser considerado incontável, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de litro, eu tô falando de leite, de água, de suco. Quando eu falo de algo em pó, eu tô falando do açúcar, do café, né? Quando eu tô falando de grãos, tô falando do arroz, do feijão, do cereal, tá bom? Então, tudo isso é medido de outra forma, né? E não contado a unidade, tá bom? Para que a gente precisa saber isso? Porque as palavras much e many, elas são usadas dependendo se ela é um substantivo contável ou se ela é um substantivo
incontável, tá? Então aqui, ó, vocês podem ir acompanhando. Much, ó, much é usado com substantivos incontáveis, né? Então, por exemplo, eu vou falar muito leite, eu vou falar much milk, tá certo? Many é usado para o plural de substantivos contáveis. Então, eu quero falar muitas bolas, eu vou falar many balls, tá bom? A lot of significa muitos, né? Esse daqui, ó, já tá explicando que ele pode ser usado com substantivos contáveis e incontáveis, tá bom? E few é usado com substantivos contáveis, então significa pouco. Então, por exemplo, maçã, né? Poucas maçãs. Então, eu vou falar few apples. E o little é usado com substantivos incontáveis. Então, por exemplo, vou falar pouca água. Eu vou falar little water, tá bom? E além dessa explicação, eu vou disponibilizar para vocês aí o link do YouTube com uma explicação a mais sobre essa matéria. E o próximo conteúdo aqui é o passado do verbo to be, tá escrito aqui past simple of be review, né? Review significa revisão, quer dizer que é uma matéria que os alunos já aprenderam no ano passado. O verbo to be, né? Ele significa ser e estar. Então, ele tem dois significados. Isso é no presente. Então, no passado, quer dizer que ele significa era ou estava, tá bom? Esse é o significado. Então, quando aparecer aqui all about grammar, significa tudo sobre gramática, né? Quando a apostila vai explicar um pouquinho mais de gramática, tá bom? Eu acho que o verbo to be no passado é mais fácil do que no presente, né? Porque aqui no passado são só duas palavras que a gente tem que memorizar, tá bom? Essas duas palavras são was e were, tá bom? Como que a gente vai fazer essa separação? O was eu vou usar para pessoas do singular. Singular é uma pessoa só. Então, são eu, ele e ela, tá? Então, eu vou usar I was, eu era ou eu estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. E eu vou usar o were, tá? Essa palavrinha aqui, que é para as pessoas do plural, que são vocês, nós, eles ou elas. Então, we were, nós éramos e nós estávamos. They were, eles eram ou eles estavam. Tá certo? Nessa tabela, vocês, em inglês, a gente sempre estuda assim, né? O verbo na afirmativa, na negativa e na interrogativa, tá? Então, a negativa do verbo to be é só acrescentar o not depois do verbo. Mas em inglês eles têm o hábito de juntar as palavras. Então, I was not, juntando, né, vai ficar wasn't. E were not vai ficar weren't. Então, aqui significa eu não era e eu não estava. Você não era, você não estava, tá bom? E a interrogativa é a mesma regra, que é você inverter de lugar o verbo com o pronome, né? Então, era I was. Para fazer uma interrogativa, eu vou falar was I. A afirmativa é you were, então a interrogativa vai ficar were you, tá bom? Essa é a regra aí do verbo to be, e o verbo to be no passado é was e were, tá? Então, são essas três matérias, o verbo to be, quantifiers, que são as palavras sobre quantidade, e as frutas, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu também vou disponibilizar para vocês um vídeo do YouTube explicando mais também sobre o verbo to be no passado. E qualquer dúvida, né, eu estou à disposição naquele horário que foi passado para vocês.
Só isso por hoje, então. Até mais.